Olá, está começando a partir de agora mais uma edição do Dr. Pan. Informação que cuida de você aqui nos canais multimídia da Jovem Pan São Luís. Você nos acompanha no FM, sintonizando 102,5 no perfil do Instagram, seguindo o @Jovem Pan São Luís e também acessando o site jovempansaoluís.com.br e também nosso canal no YouTube, onde este programa vai estar disponível na íntegra. Também, claro, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que mobilizou o Brasil e o mundo durante todo o mês de dezembro. Mas o alerta é válido para todo o ano. Conscientização sobre o HIV e a AIDS. E para você entender o cenário atual, presta sua atenção nesses números. No Maranhão, 27.218 pessoas vivem com HIV/AIDS. Desse total, 77% fazem uso regular de tratamento com antirretrovirais, e isso significa mais de 19 mil pessoas acompanhadas no ano de 2025. Aqui na capital, São Luís, 8.172 pessoas estão em acompanhamento na rede municipal. E o destaque é muito positivo. 94% delas seguem o tratamento direitinho, como recomendado. Sobre prevenção, os números também chamam a atenção. Em 2024, 1.519 maranhenses já iniciaram o uso da PrEP, a profilaxia pré-exposição. Em 2025, até agora, 679 pessoas já utilizam do tratamento. Aqui em São Luís, mais de 1.456 pessoas já utilizam a PrEP na rede municipal. E para melhorar ainda mais o acesso, a Prefeitura descentralizou os serviços de PrEP, PEP e acompanhamento de pessoas que vivem com HIV e AIDS. E por que tudo isso é importante? Porque quando a gente entende, cuida, faz o teste e trata, a gente salva vidas. No programa de hoje, nós vamos desmistificar dúvidas, explicar sintomas, falar sobre prevenção e mostrar o que o Estado e o município estão fazendo para proteger a população e garantir dignidade a quem vive com HIV. Então eu te convido a acompanhar a entrevista de agora. Fique com a gente, informação é cuidado e cuidado é vida. Para nos ajudar a compreender esse tema tão fundamental, nós recebemos hoje aqui dois convidados. A Andressa Pinheiro, que é técnica em vigilância ao HIV/AIDS, e também o Renato Oliveira, que é coordenador ISTs AIDS. Então sejam bem-vindos aqui mais uma edição do Dr. Pan, desde já agradecendo a participação de vocês dois. Nós que agradecemos em nome da Prefeitura Municipal de São Luís, através da Secretaria Municipal de Saúde. A coordenação ela vai se colocar sempre presente à disposição para tirar essas dúvidas. É importante a gente falar um pouco mais sobre o HIV, sobre a AIDS, né? Que são temas que ainda causam bastante a questão do estigma e do preconceito. Então a coordenação ela se coloca à disposição. Então a gente aqui agradece o convite para estar aqui presente hoje para falar um pouco mais dessa pauta. Agradeço o convite para a gente falar de temas tão relevantes quanto esse da pauta da IST, HIV e AIDS. Bom, vamos começar então, né? Primeiro eu queria que vocês explicassem a diferença entre HIV e AIDS, porque eu percebo que tem uma diferença aí, né? Sim. É bom a gente receber essas perguntas, né, e esclarecer mais para a população. Existe sim uma diferença entre o HIV e a AIDS. O HIV, na verdade, ele é o vírus, né, e a AIDS já é propriamente a doença em si, né? Então, a pessoa que, quando ela contrai o HIV, ela não faz a adesão ao tratamento, ela não se trata da forma adequada, com certeza, com o tempo, né, a célula de defesa do organismo ela vai baixar e aí vai aparecer a doença, que é a AIDS. O HIV, a pessoa pode conviver com o vírus por anos sem saber? Então, essa daí que é a nossa grande preocupação, né? Por isso que a gente está fortalecendo essas ações, né, de testagem, porque a gente sabe da importância do diagnóstico precoce. O HIV, a pessoa ela pode viver com HIV e ser assintomática por muito tempo, né? 5, 10 anos e logo depois aparecer os primeiros sintomas. Por isso que é tão importante a gente fazer a testagem de forma precoce, para que evite o adoecimento e até mesmo o óbito, né? E é claro também a parte da transmissão. Então, por isso que é importante a pessoa ela ter o
diagnóstico de forma precoce, ela ter aquela qualidade de vida que ela merece, né? Porque a gente sabe que o paciente em uso da medicação, ele vai se tornar um paciente indetectável, né? Vai se tornar uma doença crônica que vai durar anos, né? Antigamente a gente falava muito da questão mesmo do paciente receber um diagnóstico e ele ser praticamente ter o destino dele como um óbito. Era né? considerado uma sentença de morte. Era considerado uma sentença de morte antigamente. Hoje já não, por conta do tratamento. Então, assim, por isso que a gente enfatiza a importância da testagem. E quando a gente fala de diagnóstico e testes, né? Quais são esses testes mais usados? Os testes rápidos são realmente, assim, eficientes para fazer esse primeiro acompanhamento? São eficientes. O Ministério da Saúde ele vem falando sobre a importância da testagem. Dentro de São Luís nós temos 79 pontos que realizam a testagem, né? A coordenação hoje ela é responsável pela consolidação de todos esses pedidos e o envio a um xerifado onde é feita a parte da distribuição. Então é muito importante a gente trabalhar com a testagem. Todas as nossas 59 UBSs hoje, ela possui o teste rápido e o que é mais importante, hoje ela não é preciso fazer um agendamento para testagem. Então o usuário que se sentir à vontade, que tiver interesse em realizar a testagem, basta ele ir com um documento com foto em qualquer UBS que ele vai realizar a testagem sem precisar de agendamento. E esse é um ponto importante que nós temos que destacar aqui em São Luís, que é essa testagem de forma espontânea, né? Sim. Porque não é a realidade da grande maioria das capitais do Brasil. E São Luís já descentralizado esses testes rápidos há muito tempo. E são testes esses que ele permite o paciente ter um diagnóstico de forma precoce e, consequentemente, ele já dá início ao seu tratamento. Certo, agora eu queria entender, quando a pessoa é diagnosticada ali no posto de saúde, o apoio que é dado pela equipe daquela UBS, né? Como é que funciona? Eles têm um acompanhamento psicológico, principalmente, porque geralmente até a família, os amigos acabam não apoiando, o preconceito está muito aí em cima disso. Como é que funciona esse apoio na gestão? É justamente essa parte que a orientação ela entra, né? Por isso que é tão importante as pessoas conhecerem a diferença do HIV e a AIDS, né? Hoje nós descentralizamos serviços de PEP, PrEP e acompanhamento de pessoas vivendo com HIV para mais 8 unidades básicas de saúde. Só que esse daí foi um projeto que ele durou praticamente um ano para fazer essa descentralização. Por quê? Porque nós temos toda essa preocupação de ir até a unidade, de qualificar esses profissionais que estão lá dentro, fazer um trabalho de humanização para que eles entendam, né, qual é a necessidade desse paciente de ser bem acolhido quando ele procurar algum serviço nosso dentro das nossas UBSs. Então a coordenação ela teve essa preocupação, ela foi em loco fazer esse serviço porque a gente entende que o paciente ele tem uma boa adesão ao tratamento, para ele ter uma melhor qualidade de vida, ele precisa ser bem acolhido. E esse trabalho ele está sendo feito em São Luís, em loco, pontualmente, com todas as nossas unidades que ofertam esse serviço, sejam ela da rede, que são nossas referências, né, que é o CTA do Lira, CTA do Anil e o SAI Bairro de Fátima. E também agora descentralizamos esse serviço, como falei anteriormente, para mais 8 unidades básicas de saúde. A intenção é que a gente leve o tratamento para mais próximo das pessoas, né? Então a gente sabe que existe essa dificuldade da adesão ao tratamento, seja ela por deslocamento, por não ter uma unidade próxima. Então São Luís ela tem feito esse papel sim de levar mais próximo a população essas unidades que ofertam esses serviços. Sim, e existem vários mitos em relação à transmissão do HIV e AIDS, né? Quais são, assim, as principais formas de transmissão? Até hoje, a principal forma de transmissão ainda acontece pela relação sexual, né? Se a gente for fazer a avaliação desses dados, a gente percebe que a transmissão através da relação sexual desprotegida, que fique bem claro, né? Porque a gente fala relação sexual, mas a gente precisa colocar a palavrinha mágica, relação sexual desprotegida. Ela ainda continua sendo a principal forma de transmissão. Mas hoje a gente também trabalha muito a questão da transmissão vertical, né, que é da mãe para a criança. Então a gente tem intensificado nossas ações, a gente tem ido para dentro da atenção primária, onde acontece o pré-natal, né? Então a gente tem intensificado essa pauta, essa fala junto com os ordenadores do trabalho, né? Que é a atenção básica que recebe essas gestantes. Então as principais transmissão é sexual e também a transmissão vertical. Mas a gente sabe que existe acidentes com materiais pérfidos contantes, então por isso que a gente precisa orientar mais a população. Além do uso de drogas injetáveis, também é outra forma de transmissão do HIV. Que no caso seria o compartilhamento, né, desses materiais pérfido-contantes, como seringas, agulhas. E hoje em dia, até uma palavra que está na moda, né? É carga viral indetectável. O que, de fato, na prática, significa isso?
É por isso que a gente fala tanto do tratamento, né? Da importância da adesão ao tratamento. Quando o paciente ele faz uso dessa medicação por 4 meses, 5 meses, assim, de uma forma bem adequada, da forma que o médico passa para o paciente, logo em seguida ele vai ter uma carga viral indetectável. O que significa que ele é um paciente intransmissível, né? Olha a importância. Então ele tem uma qualidade de vida melhor, ele não vai adoecer, ele não vai ter dar oportunidade para infecções oportunistas, né? E aí, consequentemente, a gente consegue também evitar o óbito. Por isso que é tão importante a gente falar essa palavrinha mágica, que é indetectável igual intransmissível. A gente precisa passar essas informações para que as pessoas tenham conhecimento e aí busquem também o tratamento. E precisa também ter todos os cuidados necessários. Esses cuidados, esses que as nossas referências, os nossos serviços hoje, eles estão ali prontamente para atender, né? Não é basicamente um infectologista e um enfermeiro que está dentro da unidade. É preciso um nutricionista, é preciso um psicólogo. Então, toda essa rede de atenção, ela já existe, né? Então, os nossos pacientes dentro de São Luís, eles são acompanhados de forma integral. Certo. Você falou aqui sobre PEP, sobre PrEP, é um termo que gera muitas dúvidas também, principalmente quem não está ali inserido nesse meio, né? Então eu queria que vocês explicassem para a gente um pouquinho o que é isso no tratamento, o PEP, o PrEP. Então vamos lá. A PEP é uma profilaxia pós-exposição que o paciente ele tem direito, né? Em São Luís nós temos algumas redes, nós temos alguns locais que fazem esse atendimento, principalmente na rede de urgência e emergência. Essas 8 unidades, elas também ofertam esses serviços, né? Então, quando a pessoa ela tem algum tipo de exposição, seja ela sexual, seja ela para o material pérfuro-cortante, ela pode procurar esse serviço que é a PEP, né? No que ela consiste? No uso de uma medicação durante 28 dias. Essa medicação, ela explicando de uma forma mais fácil de entender, ela vai barrar que o vírus do HIV ele entre na corrente sanguínea e acaba infectando todo o organismo. Então é por isso que é importante. A pessoa ela teve esse acidente com material pérfuro-cortante, ou ela teve uma exposição sexual com vontade própria ou não, ela tem que procurar esse serviço de urgência e emergência até 72 horas. É importante frisar, né? Que após o acidente ou após a exposição, seja ela qual for, ela tem até 72 horas para procurar esse serviço. Então o PEP é um tratamento utilizado quando a pessoa suspeita de que teve uma relação ou algum acidente, como você está falando, para poder tentar barrar, né? O desenvolvimento do vírus. Justamente. Se ela teve uma noite anterior, ela teve uma relação sexual, mesmo consentida, e aí depois ela fica imaginando que ela não conhece a sorologia dessa pessoa, né? Nesses casos, aí ela pode estar sim procurando esse serviço. Ela é um outro exemplo bem fácil que acontece, né, no nosso dia a dia. Um técnico de enfermagem, um enfermeiro, ele se fura com alguma agulha, né, que ele deixa lá e acaba se furando. Então ele tem direito também de buscar esse serviço, que é a profilaxia pós-exposição. Para ficar mais claro ainda esse entendimento, a gente pode colocar como se fosse uma pílula do dia seguinte, sim, só que para evitar o HIV, tá certo? E existe um histórico, por exemplo, de eficácia desse tratamento? Olha, aqui dentro de São Luís nós não temos nenhum caso, na verdade, registrado de pessoas que elas não tinham vírus do HIV e aí ela fez o uso da forma correta e soro converteu, né? Então a gente acredita bastante na eficácia, por isso que a gente traz essas informações para que as pessoas elas não passem despercebidas, né? Seja ela exposição sexual, material pérfuro-cortante, por isso que é importante buscar o serviço após até 72 horas. E o PrEP? A PrEP ela funciona como uma profilaxia pré-exposição, né? Então, uma pessoa no qual ela tem uma vida sexual ativa e ela não gosta de utilizar o preservativo é um dos motivos, né? Existem vários outros motivos. Hoje o Ministério da Saúde, ele coloca aqui PrEP é para todos, né? Antes nós tínhamos um público-alvo, profissionais do sexo, HSH, que são homens que fazem sexo com outros homens, gays. Então nós tínhamos um público específico. Hoje o Ministério, ele fez essa liberação para todos, né? Então, Ixi, eu te cortei. Então é a profilaxia pré-exposição, que a pessoa vai fazer o uso diário dessa medicação. Renato, quanto tempo? O tempo de cobertura é ela que vai determinar, né? Então, enquanto ela estiver fazendo o uso da medicação, ela está protegida contra o HIV. É importante lembrar que é somente contra o HIV. Para todas as outras ISTs, a gente tem outras formas de prevenção, preservativo, temos a PEP e assim por diante.
Você ia complementar alguma coisa? Isso. A PrEP, ela é para todas as pessoas a partir de 15 anos e que pesa a partir de 35 quilos, né? Existe alguma contraindicação para o uso desses medicamentos? Na verdade, a PrEP ela exige, né, logo no início, principalmente quando a pessoa vai dar início ao uso da PrEP, são alguns marcadores, e alguns deles são os marcadores renais. Então, pessoas que apresentam algum problema renal, ela não pode fazer o uso da PrEP. Isso é orientado pelo próprio profissional, né? Então, logo que se vai dar início, a gente pede alguns exames para dar início, né? Por exemplo, o teste de HIV. Então, não faz sentido uma pessoa que vive com HIV fazer uso da PrEP. Sim. Então, são necessários alguns exames iniciais, e um deles são os marcadores renais, e o próprio Ministério da Saúde orienta que pessoas que têm problemas renais, eles não podem fazer a utilização da medicação que é a PrEP. A gente pode chamar isso de um tratamento alternativo, porque existem milhares de pessoas na internet se dizendo profissionais, tentando vender produtos milagrosos. Esse em específico a gente pode dizer que é um tratamento alternativo? Na verdade, a PrEP, ela é uma prevenção, né? Uma prevenção ao HIV. É importante lembrar que as pessoas que buscam informações sobre o HIV, eles têm que buscar em fontes confiáveis, Sim. né? Como, por exemplo, o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele trabalha com o PCDT, que são Protocolo Clínico de Diretriz Terapêutica, onde ela vai informar sobre as formas de prevenção, sobre o diagnóstico, como é feito o tratamento. Então, qualquer dúvida que as pessoas tiverem, elas têm que procurar de fontes confiáveis, né? Então, a gente sabe que existe várias fake news em relação ao tratamento, a cura da AIDS. O HIV ainda não tem cura, a gente sabe disso. Existe um tratamento que permite a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, né? Evitar o adoecimento, evitar também doenças oportunistas, mas ainda, infelizmente, não tem a cura. Agora, eu queria que vocês falassem pra gente qual é o principal desafio aqui na capital maranhense para lidar com essa situação. É testagem, é a prevenção, é o preconceito? Qual é o principal desafio? Eu costumo falar, principalmente no mês de dezembro, que nós avançamos muito, né, na ciência, foi avançado. Quando o vírus chegou, era totalmente desconhecido. Então, as pessoas tinham muito estigma, tinham muito preconceito. As pessoas que viviam com HIV, logo em seguida, elas adoeciam e morriam. Então, a própria família, como você mesmo falou anteriormente, né, elas são as primeiras pessoas que soltavam as mãos, né? Sim. As pessoas perdiam os empregos. Então, a gente conseguiu avançar. Hoje, nós temos diagnóstico com 20 minutos, né, que é o teste rápido, no qual nós falamos anteriormente. Só que ainda existe o estigma e o preconceito. Não conseguimos avançar. Então, eu acredito que nosso grande gargalo ainda seja passar essas informações para que a gente consiga diminuir o estigma e o preconceito, as pessoas elas serem bem atendidas, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar essa parte ainda com a população. E qual o tipo de política pública que pode ser utilizado ou está sendo utilizado para combater, vamos dizer assim, o preconceito? Porque a gente ouve muito falar sobre políticas públicas para combater a doença, para o tratamento, para quem está precisando, mas e para essa situação específica do preconceito da sociedade? O estigma e o preconceito a gente combate com informação, né? São Luís, ele vem realizando diversas ações. Nós temos uma estratégia que é muito importante, e é bom a gente estar falando também, que é uma das únicas capitais no Brasil que tem essa estratégia que chama CTA na Rua. No ano passado, no ano de 2024, foram realizadas 633 ações com a população-chave, prioritária, e algumas delas com população geral. Então, a gente foca naquela população que vive em maior vulnerabilidade, né? Que são essas que eu acabei de citar. Nós realizamos mais de 30 mil testes durante essas 633 ações. Nós diagnosticamos 129 pessoas, né? E todas elas de forma precoce. Então, a gente permite com que o usuário ele dê início ao tratamento, né? A gente permite que ele tenha uma qualidade de vida. Então, é por isso que é tão importante a gente dar continuidade a esse trabalho. Então, o trabalho de prevenção, esse trabalho de orientação, de levar os profissionais até os locais onde a saúde não chega, isso é muito importante. E eu acredito que dessa forma a gente consiga diminuir o estigma e o preconceito e fazer com que essas pessoas elas tenham uma melhor adesão, né? Então, é importante mesmo a gente dar continuidade a esse trabalho de orientação e de informação e de levar a saúde mais próximo da população. No trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí em campo, existe algum tipo de resistência de quem tem a doença, de quem tem o vírus, para iniciar o tratamento?
É como eu sempre falo, né? A questão do estigma e do preconceito mesmo é o medo de chegar até um local e não ser bem atendido, é o medo de chegar lá e ser reconhecido por pessoas que eles não querem. Então é isso que leva, é isso que afasta as pessoas das nossas unidades. Então a gente tem feito esse trabalho de formiguinha, mas tem dado bastante resultado. No entanto, a gente falou aqui da nossa taxa de adesão. Nossa taxa de adesão, comparando com outros locais, com a mesma quantidade da população, né? A gente vê que São Luís está avançando muito. Então, por isso que é importante a parte da informação, a parte da conscientização e a gente levar à população essas informações que são tão necessárias, né? O que é o indetectável, né? O que é você não adoecer, né? Por isso que é importante dar continuidade a esse trabalho. Certo. Bom, agora é hora de tirar dúvidas do público. Nossa equipe foi às ruas e reuniu dúvidas da população. Nós vamos conferir algumas agora. O tratamento é mesmo para a vida toda? Todas as pessoas que vivem com HIV, elas têm que estar fazendo esse tratamento de uso contínuo por toda a sua existência. Compartilhar lâminas e agulhas, qual é o risco? O compartilhamento de lâminas, seringas e agulhas, se ele estiver contaminada com o vírus, a pessoa tem risco de contrair. Então, a gente orienta que esses usos desses objetos eles não sejam compartilhados, porque a gente não sabe se aquela pessoa que utilizou, ela pode estar com vírus, e é uma das vias de transmissão. Existe risco em um relacionamento de casais soro-diferentes? No caso dos casais soro-discordantes, eles podem estar fazendo, a pessoa que não vive com vírus, ele pode estar fazendo uso da PrEP, que ele vai estar fazendo uso dessa medicação contínua durante as relações que eles tiverem, ou então eles podem também estar fazendo o uso do preservativo, né, que é a principal forma de prevenção, tanto do HIV como das outras ISTs. É importante frisar que a PrEP, ela impede a pessoa de contrair o vírus do HIV, mas ele está suscetível às outras ISTs. Então, é interessante estar fazendo uso do preservativo para não contrair as outras ISTs. Muito bem, dito tudo isso que estamos discutindo aqui, eu acho importante reforçar o trabalho que o município de São Luís está fazendo para cuidar da população, né? E é por isso que a gente vai abrir aqui o espaço para que vocês, nossos convidados, possam falar um pouco das ações desenvolvidas pela gestão. Então, por favor. São Luís ela vem fazendo ações de prevenção, diagnóstico, né, e orientando sobre o tratamento desde o início do ano. Na verdade, a gente faz isso todos os anos de janeiro a janeiro. Nós temos, como eu falei para vocês, nós temos uma estratégia que se chama CTA na Rua. É uma das únicas poucas capitais que tem dentro do Brasil que possui essa estratégia, né, que ela trabalha de forma direta com essa população mais vulnerável. Esse é um trabalho que ele é reconhecido, inclusive, pelo Ministério da Saúde, né? E a coordenação, além dessa estratégia, a gente vem fazendo também um trabalho em conjunto com a nossa rede municipal de saúde. A gente tem feito treinamentos, oficinas junto com a nossa PS, junto com a nossa assistência, principalmente essas que são referências para HIV/AIDS e outras ISTs. Nós temos ido em loco, né, dentro dessas unidades, fazer esse trabalho que é tão importante, falar um pouco mais sobre o acolhimento, porque sabemos que a adesão, ela também parte do princípio do acolhimento. Então a coordenação, ela tem toda essa preocupação de trabalhar não só a prevenção, o diagnóstico, mas principalmente o acolhimento. A coordenação, ela também conta com o apoio da sociedade civil, que é algo muito importante na construção da nossa política pública sobre o HIV/AIDS e outras ISTs. Então, destaco aqui também a sociedade civil de São Luís, que tem participado ativamente conosco, e a coordenação se coloca à disposição para estar discutindo esses temas tão importantes, tão relevantes. São temas esses que a gente precisa trabalhar mais próximo da população, que é justamente para a gente quebrar o estigma e o preconceito que existe até hoje no nosso cotidiano, né? E é isso, como ele falou aqui, né? Acolhimento, cuidado e informação, além da prevenção. O SUS funciona para salvar vidas, então eu queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui nessa edição especial do Dr. Pan. Vocês são só parte, né, de uma grande equipe que ajuda a cuidar da população com HIV e AIDS. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pelos esclarecimentos aqui para o nosso público. E a você que está assistindo ou ouvindo, lembre-se, fazer o teste é simples, rápido e gratuito. Tratar é possível, prevenir é fundamental e respeitar é a obrigação de todos. No Dezembro Vermelho que passou, a mensagem foi clara e serve para o ano todo. Teste, trate, previna e não esqueça de dar apoio e respeitar quem precisa. Essa foi mais uma edição do Dr. Pan, informação que cuida de você.
Todo o conteúdo está disponível no site jovempansaoluís.com.br. Lá também tem o direcionamento para o canal no YouTube e em nosso perfil no Instagram, o @jovempansaoluís, além do formato em drops na nossa programação da Jovem Pan. É só sintonizar 102,5 FM. Até a próxima!